Olá, meu querido, minha querida, seja muito bem-vindo ao canal Contrafluxo, o seu mais novo canal de política, investimento, economia, notícias, marketing digital e de tudo um pouco, tá bom? Fim da escala 6 por um. Esse aqui é um vídeo que eu achei agora aqui, notícia fresquinha, saiu aqui, vamos ler? Cadê? Ó, dia 28, né? Praticamente hoje, às 2 horas da manhã. Então, assim, de agora essa notícia, né? Parece que foi aprovado ontem à noite na Câmara, né? Então, assim, como esse canal é novo, já se inscreve aí porque nós vamos aprender todo o contexto geopolítico juntos, tá bom? Juntos. Então, assim, se você cai de paraquedas, escuta falar sobre Câmara, PEC, Senado e tem uma dificuldade de entender, parabéns, você se identificou comigo, a gente vai aprender junto e discorrer de matérias, tá bom? E só que antes da gente dar continuidade aqui, deixa eu fazer uma chamadinha para você que é prestador de serviço, consultor, advogado, médico, nutricionista e precisa vender o seu serviço no Instagram, consultoria. Hoje eu trabalho ensinando a fazer uma estrutura, uma consultoria voltada para você que quer parar de depender de indicação, tá bom? Vou deixar esse arquivo aqui no Notion. Para você, gratuito, você pode botar em prática aqui, mas se no final você quiser a minha ajuda, minha consultoria para instalar um sistema de aquisição de clientes no seu Instagram, aqui no final desse artigo vai ter um link aqui, tá bom? E eu te convido a acessar. Fim da escala 6 por um. Depois de aprovada na Câmara, PEC segue para o Senado, onde deve encontrar resistências. Veja detalhes no texto. O que é a Câmara? Vamos começar de conversa, né? Antes da gente escorrer da matéria, vamos pegar alguns pontos importantes aqui. Já deixei aqui separado as pessoas para a gente ganhar tempo, né? A Câmara normalmente refere-se à Câmara dos Deputados. Ela é uma das duas partes do Congresso Nacional e a outra é o Senado, ou seja, o Congresso Nacional ele é dividido em duas partes, uma é o Senado Federal, outra é o Congresso. Você sabia disso? Não, eu também não. Então, assim, a gente vai aprender juntos isso aqui, tá bom? Basicamente, o que ela faz? Os deputados federais criam e votam em novas leis, fiscalizam o governo, discutem impostos, orçamentos e projetos de lei. Quem faz parte? A Câmara é formada por 513 deputados federais. Na hora que eu li isso aqui, eu já sabia, no fundo da cabeça, assim, no cérebro, eu sabia desse número, mas quando a gente para ver o quanto de pessoas está sugando os seus impostos, é ridículo. Ou seja, né, o estado mais populoso elege mais deputados, que na minha cabeça, assim, não faz sentido. Eu acho que três por cada estado seria mais do que suficiente. Fazendo umas contas de padaria aí, daria algo em torno de 27 estados, arredondando, algo em torno de 80 pessoas, vai. 503 deputados, cara, é muita gente, mano, sugando o seu bolso, sabe? Diferença entre a Câmara e o Senado. A Câmara dos Deputados representa o povo, o Senado Federal representa os estados. Por isso que eles falam que o poder do Brasil algo descentralizado, né, entre a esfera do poder legislativo, o executivo e o judiciário. Basicamente, assim, isso aqui é só um dos pilares, né? Por isso, para uma lei ser aprovada, geralmente passa pelos dois. A Câmara também pode significar. Ah, não, isso aqui já é outra coisa. Beleza, a gente já entendeu o que que é a Câmara, né? PEC segue para o Senado, onde deve encontrar resistências. Ou seja, a gente já entendeu que a Câmara dos Deputados e o Senado Federal fazem, ambos juntos compõem o Congresso Nacional, certo? PEC deve seguir para o Senado. O que que seria uma PEC? Eu também pesquisei aqui, mas PEC eu já sabia. Eu estou trazendo aqui a ponto de informação para você, novo seguidor. Uma PEC é uma proposta de emenda constitucional, ou seja, é uma proposta para alterar a Constituição Federal do Brasil. A Constituição Federal, nenhum estado pode passar por cima da sua Constituição. Então, assim, é a lei máxima, é o que rege as regras do país. Então, para ter uma alteração na Constituição, exige-se uma PEC. A Constituição define coisas importantes como os direitos do cidadão, funcionamento do governo, regras políticas e aí vai. Como que funciona? Uma PEC pode ser proposta por presidente da República, deputados ou senadores da Assembleia Legislativa do Estado. Para ser aprovado, precisa de 3/5 do voto em dois turnos de votação cada casa. Então, vamos lá. Resumindo, né? A Câmara dos Deputados sugeriu uma PEC, que é uma emenda constitucional para alterar uma regra da Constituição, segue para o Senado. Foi aprovado na Câmara, pelo que a gente entendeu, mas dentro do Congresso Nacional precisa passar pelo Senado. Justo? Entendemos.
Onde deve ser encontrada a resistência? É óbvio. Por quê? Agora vamos discorrer do vídeo. Quase 5 minutos de vídeo para a gente ter uma introdução aqui. A proposta foi aprovada nesta quarta-feira, dia 27, pela Câmara e reduz a jornada de trabalho de 44 horas para 40 horas semanais por semana e em até 14 meses, e permite o fim da escala 6 por 1. Vamos lá. Economicamente, a médio e longo prazo, essa conta não fecha. Nenhum país ele cresceu produzindo menos. Não tem como, tá? É óbvio que aqui eles vão bater no cidadão mais fragilizado. Aquele pai de família que está cheio de conta para pagar, aquele pai de família que recebe o salário mínimo e tem que, às vezes, fazer renda extra por fora para se subsidiar a sua existência, a existência da sua família. É aquele pai de família que não, de tanto trabalhar, não tem tempo para pensar. Então, isso aqui, no melhor dos mundos, eles estão pintando como se fosse uma coisa lógica, porque eles vão falar: você vai poder ter qualidade de vida, você vai poder passar mais tempo com a sua família, vão pintar um mar de rosas, mas economicamente, financeiramente, um país quebrado, cara, ninguém tá feliz. Então, assim, é para maquiar. Estamos em época de eleição, estamos a caminho da eleição, em outubro. Outubro já tá na cola aí, já tá perto. Então, assim, não é uma moeda de troca. Aqui é uma moeda de troca. Vamos ver o que eles falaram aqui. A Câmara dos Deputados aprovou agora há pouco a proposta que coloca fim à escala de trabalho 6 por 1. O texto estabelece 2 folgas por semana e redução de 44 para 40 horas por semana em até 14 meses. A proposta segue para análise dos senadores. O repórter Felipe Matoso acompanhou os trabalhos no plenário e chega à edição da meia-noite com as informações. Ou seja, foi uma meia-noite. Oi, Marcele, boa noite para você. Uma ótima noite a todos que assistem a Globo News. A PEC foi aprovada nos 2 turnos agora à noite no plenário da Câmara e segue para votação no Senado. Por se tratar de uma proposta que altera... Foi basicamente o que a gente leu, né? Eles aparentemente, eles dentro do Congresso Nacional, primeiro passa aos deputados, que são representantes do povo, eles propuseram essa emenda constitucional para alterar essa jornada de trabalho, e para ser aprovada, aparentemente, as 2 casas têm que aprovar, e como o Senado Federal, ele defende os interesses do Estado, e economicamente não é interessante que seja aprovado, até por questões do governo, de arrecadação, porque quanto mais se produz, é melhor para se arrecadar. Isso aqui vai mirar diretamente nessa pessoa que eu falei, nessa persona, que é o trabalhador do chão de fábrica, entendeu? Provavelmente se incluir, eu não estou por dentro, estou vendo essa matéria agora com você, mas se incluir, por exemplo, os funcionários, o país termina de quebrar. Então, assim, alguém vai ficar de fora dessa proposta, tá? Provavelmente isso aqui tá mirando no cidadão que representa mais de 80% da população brasileira, que é o cidadão de médio e classe baixa. A Constituição, esse texto precisava, além dos 2 turnos, do apoio mínimo de 308 entre os 513 deputados. No primeiro turno, Marcele, a PEC recebeu 472 votos favoráveis contra 22. Na votação em segundo turno, foram 461 votos a 19. Entre os 2... Ou seja, para ser aprovado, de fato, tem que ter 2 turnos, né? E eu não sabia disso. Para mim, não, para mim, quando tinha que ter 2 votações, era uma dos deputados e outra do Senado, né? Mas aparentemente, para cada casa tem que ter 2 votações. Não faz sentido, sendo que no caso aqui você viu que foi muito a maioria, né? 513 é um número ímpar, então já daria para dizer que não se empata. Algum lado vai ganhar. 2 turnos, o presidente da Câmara, Hugo Mota, fez um discurso em que disse que os deputados atuaram em defesa dos trabalhadores. Ao longo do dia, houve discussão na comissão especial e também aqui no plenário. Foram mais de 9 horas de discussão. E, em linhas gerais, os parlamentares favoráveis à PEC disseram que ela garante mais qualidade de vida aos trabalhadores e também mais tempo dos trabalhadores com a família. Eu não tinha visto esse vídeo. O que eu falei pra você, cara? Eles iam bater no lado mais frágil dessa corrente, entendeu? O elo mais fraco é onde eles conseguem romper. Eles estão mirando na pessoa de chão de fábrica. Aquele pai de família que tá cansado de trabalhar, que não tem condição de se manter, tá tentando, tá afogando, nadando, tá sentindo que tá morrendo na praia. É moeda de troca. Isso aqui é moeda de troca, cara. Já os parlamentares contrários, Marcele, disseram o seguinte, que na prática essa PEC, em entrando em vigor,
pode elevar custos para os empresários e, com isso, aumentar os preços cobrados ao consumidor. Mas fato é que a PEC passou. Exatamente, era uma linha de raciocínio que eu já tinha, na verdade, era uma linha de raciocínio que eu já tinha, não foi exatamente assim que eu falei, mas sim, a médio e longo prazo, cara, essa conta não vai fechar. Se essa PEC ela incluir todo mundo, e o que eu imagino que não vai, porque foi o que eu disse, se incluir servidor público, gente que ganha X quantidade de salário mínimo para cima, se incluir todo mundo, cara, não tem grandes chances de dar errado. Passou na Câmara em 2 turnos e agora vai ao Senado para avaliação dos senadores. Marcelo, eu volto com você. Vamos lá, a proposta foi aprovada por 472 votos a 22 em primeiro turno e 461 a 19 no segundo turno. Cara, é estranho, né? Porque não faz sentido para mim ter 2 votações, sendo que ainda mais porque é muito discrepante isso aqui, essa diferença entre quem votou e quem votou contra. A proposta segue para análise dos senadores. Para aprovar uma PEC é necessário o voto de 308 deputados em 2 turnos. Mas será que é somado? Somado? Não está especificado aqui, mas eu imagino que não. Acho que é por isso que a diferença é gritante, né? Já que tem essa regra dos 308 aqui, chega a ser gritante. Ainda não há data para votação no Senado, mas onde serão 49 senadores favoráveis também em 2 turnos de votação. No entanto, o projeto deve encontrar resistência no Senado. Interlocutores do presidente, Davi Alcolumbre, deve ser, eu imagino, um representante máximo do Senado. A tramitação será acelerada no Senado Federal, mas que o texto deve ser aprovado antes das eleições desse ano. Até o momento, o presidente do Senado não adotou posicionamento público sobre a proposta. A proposta altera parte da Constituição Federal que trata sobre direitos e garantias fundamentais e deixa expresso que a duração não será superior a 8 horas diárias e 40 horas semanais. Cara, isso aqui abre brecha para trabalho informal, para a pessoa abrir um MEI, entendeu? Um MEI para trabalhar de uma maneira, vamos falar assim, mais legalizada, né? Porque se você não abre um MEI, você trabalha de forma informal, mas você gera muito fluxo de caixa e não tem um MEI aberto, você paga um imposto muito alto, né? Você pode cair nas questões da malha fina, então abre margem para essas coisas. Conforme a proposta, a redução de 4 horas de jornada de trabalho será concretizada em 2 etapas. Foi o que a gente viu no outro vídeo, né? No vídeo passado. As primeiras 2 horas em até 2 meses após a promulgação da PEP. As 4 horas restantes em até 12 meses após a redução das primeiras 2 horas. A regra não é universal. Ficarão de fora novas regras estabelecidas pela PEC. O que eu falei aqui, ó? Ficarão de fora das novas regras estabelecidas pela PEC os trabalhadores que têm diploma de nível superior e ganham a partir de 2,5 vezes o teto do INSS, cerca de aproximadamente R$21 mil por mês, porque a conta não ia fechar, cara. Alguém vai ter que ficar de fora. Se incluir todo mundo nessa questão aqui, não tem como. O país termina de quebrar. Já está no rumo, né? Já está no rumo. Eu vi uma fala do Luciano Heng que é o seguinte: se é para quebrar o Brasil, que seja rápido. Então vamos aprovar a lei 4, a escala 4x3. Assim, é uma medida extremamente radical. Eu não, apesar de gostar de ser radical em algumas coisas, é muita gente que vai acabar sofrendo com essa ideia do que a direita está tentando implantar logo da 4x3, porque eu entendi, é um jogo político, né? Só que muita gente, se for aprovado, vai pagar muito caro, entendeu? Talvez seja uma forma das pessoas se fazerem entender, né, que talvez o atual governo não seja dos melhores, mas eu não sei se eu concordo. Sinceramente, eu não tenho uma opinião muito clara sobre isso. Mas você, sinta-se livre para comentar aqui, tá bom? A gente já vai para 16 minutos de vídeo, vai ficar meio longo. Eu já vou cortar o vídeo por aqui, vou deixar a última chamada aqui, tá bom? Você quer aprender a vender o seu serviço, mentoria, consultoria pelas redes sociais, mais precisamente pelo Instagram. Lê esse artigo aqui, fala comigo se você quiser me ajuda, é exatamente na transição de carreira que eu estou agora aqui, então já estou aproveitando esse momento para divulgação.